Quando os sinais se multiplicam, não dá para ignorar, algo está prestes a mudar. E não é preciso ser especialista para entender que, quando certos personagens emergem de seus esconderijos com discursos absurdos, roubos descarados e atitudes que desafiam qualquer lógica, é porque o pior já passou, ou pelo menos está prestes a passar. Afinal, assim como os animais pressentem a chegada da primavera, a elite russa tem um sexto sentido para detectar quando a tempestade está acabando. E aí, meu amigo, eles se soltam. Nesta última semana, os exemplos foram tão grotescos que até parece piada de mau gosto. Vamos começar por Tambov, onde a Câmara Municipal, em pleno auge de uma pandemia, achou por bem distribuir bônus no valor de 600 mil rublos. Para quê? Ninguém sabe. Os documentos não explicam, só listam os sortudos. O presidente Viktor Putin embolsou 189 mil, a vice Marina Podornaia levou 155 mil, e por aí vai. Até a prefeita Natália Macari, com uma modéstia tocante, recusou seus 168 mil, talvez envergonhada, já que a cidade sofre com falta de máscaras, álcool em gel e equipamentos básicos. Mas não se preocupe, eles certamente vão usar esse dinheiro para comprar o que falta, ou não. Porque, como todos sabemos, a probabilidade disso acontecer é a mesma de um urso polar sobreviver no Saara. Na região de Astracan, a criatividade dos gestores públicos atingiu níveis olímpicos. Enquanto a população se desespera com a Covid, eles resolveram investir em correiras de ouro com detalhes em nefrita. Sim, você leu certo, 5 peças artesanais, compradas por 125 mil rublos do dinheiro público. E não para por aí, ainda planejavam adquirir 320 souvenirs, incluindo pratos com a cara do Stalin, orçados em 110 mil rublos. A desculpa era para um fórum econômico que, surpresa, foi cancelado. Agora, o que fazer com correiras de luxo em tempos de crise? Bem, pelo menos servem para lembrar que, enquanto uns comem caviar, outros não têm nem pão. O governador de Leningrado, Alexander Drozdenko, pelo menos teve a honestidade brutal de chamar as coisas pelo nome. Em um discurso que viralizou, ele soltou: ouçam bem, seus escravos e patrões. E não é que ele está certo. Entre trabalhadores explorados e migrantes em condições análogas à escravidão, a metáfora é quase gentileza. Drozdenko não merece críticas, merece aplausos por dizer o que todos pensam. Enquanto isso, seus colegas de profissão se isolam em suas mansões e fazem reuniões online, com cenas que beiram o surreal. Foi o caso do prefeito de Yuzhno-Kurilsk, Vlasenko, e sua vice, Helena Vasilieva. Durante uma transmissão oficial, enquanto ele falava sério, ou tentava, a mão dela passeava por regiões, digamos, não profissionais. Se fosse filme, seria comédia pastelão. Mas é a realidade, enquanto a população sofre, eles aproveitam para misturar trabalho com outros afazeres. Pelo menos alguém está ocupando o tempo em quarentena de forma produtiva. Na região de Kurs, o governador Roman Starovoit deu um show à parte. Em uma live sobre preparativos para combater o vírus, uma jornalista teve a brilhante ideia de perguntar como pagar contas de luz e água durante o isolamento. A reação: um silêncio constrangedor, seguido de um ambom. A transmissão acabou por problemas técnicos. Tradução: como assim, pagar contas? Eu nem sei quanto custa a minha. Afinal, para essa turma, serviços básicos são como unicórnios, todos falam, ninguém vê. Mas o prêmio de criatividade vai para Dobrianka, em Perm. Lá, os gestores decidiram que, em plena pandemia, o essencial mesmo era comprar tablets para os participantes de reuniões e uma câmera nova para a prefeita. Orçamento? 750 mil rublos. Máscaras. Desinfetante? Ah, isso é detalhe. Afinal, quando os moradores começarem a cair como moscas, pelo menos terão fotos de qualidade para postar nas redes sociais. Olha só, vovó morrendo de falta de ar, que lindo registro para o Instagram. E é assim, minha gente, da menor vila ao maior centro urbano, a regra é uma só. Não importa o tamanho do buraco ou a gravidade da crise, sempre tem um jeito de sugar os recursos públicos. A Rússia é mesmo um país de contrastes, enquanto uns lutam para sobreviver, outros se afundam em corrupção com a naturalidade de quem respira. E o pior: eles nem se importam mais em esconder. Porque, no fundo, sabem que a impunidade é eternamente deles.
Até a próxima primavera. E não pense que essa festança da impunidade se limita aos burocratas de gabinete, não. Eles demonstram isso com orgulho, como se fosse um troféu de quem pode mais, chora menos. E Dobrianka? Ah, meu amigo, Dobrianka não é exceção à regra, é só mais um capítulo desse manual de sobrevivência russa. Crise é crise, mas comer a gente tem que comer. Então vamos falando de economia, porque, afinal, a nossa não some porra nenhuma e ainda recebe ajuda desesperada de uns amiguinhos muito especiais. Comecemos pelo Serban, o Serban. O banco mais inovador, mais tecnológico, mais USC do planeta. Um lugar onde o Artificial Intelligence não só aprende a negar créditos como também ensina você a se fuder. Abriu uma conta? Fechou uma conta? Parabéns, você acabou de financiar o salário de um top manager que, em vez de explicar por que os juros são estratosféricos, prefere colocar uma musiquinha e fingir que não te viu. E olha que a gente já até se acostumou com essa dança, o Serbo é nosso hóspede frequente nessas crônicas do absurdo. Mas dessa vez, eles superaram, decidiram ir ao encontro do povo. Como? Aumentando o teto da hipoteca para Creditni Canicule, aqueles anférias do crédito que ninguém entende direito, para 1,5 milhão de rublos. Uau! Só que tem um detalhe, meus caros, a hipoteca média na Santa Rússia gira em torno de 2,5 milhões. Ou seja, com 1,5 milhão você compra, o quê, exatamente? Um barraco de papelão em algum subúrbio de Merdova? Uma caixa de sapatos com direito à vista para o lixão? Ou, se der sorte, uma cabana de fadas feita de palitos de picolé e sonhos quebrados? Ah, mas tecnicamente dá para morar, né? Até que a parede desabe ou o banco decida que você não se qualifica mais para as tais férias. E o melhor, esse limite de 1,5 milhão não foi calculado por economistas, não. A conversa deve ter sido mais ou menos assim. Pô, e as Creditni Canicule, hein? Vamos fazer alguma coisa. Faz. Mas não gasta muito. Beleza. Bota aí, 1,5 milhão. Não, espera, 1.499.999 rublos. Assim parece que a gente pensou. Gênio. O povo vai amar. E o povo ama, claro. Ama como ama um chute na canela. Mas não para por aí. O Serba ainda nos presenteou com outro momento inovador, uma senhora, que, sim, deveria estar de máscara, mas isso é outro debate, tentou sacar dinheiro e se deparou com o artificial inteligência mais artificial da história. O sistema, treinado por presos em troco de cigarro e sopa rala, pediu o passaporte, e a mulher, num gesto de pura frustração, jogou o documento no chão como se fosse um osso para cachorro. E o que o inteligência artificial fez? Nada. Porque, no fundo, até o algoritmo sabe que ninguém ali dá a mínima. Mas olha o lado positivo, agora, antes de pegar seu dinheirinho, você tem que se curvar, se abaixar, fazer uma flexão involuntária é a ginástica financeira do Serban. Em tempos de pandemia, quando a gente não faz porra nenhuma além de sentar na bunda, pelo menos queimamos umas calorias tentando alcançar a máquina. Inovação pura. Afinal, não foi à toa que tanto falaram de economia digital, agora temos pessoas elétricas sentadas em caixinhas, prontas para nos humilhar com um sorriso de plástico. E enquanto a gente se contorce para sacar os trocados, a Comissão para o Fortalecimento da Economia Russa, sim, essa comissão existe, aprovou uma lista sagrada, os empresões sistêmicos, aquelas empresas sem as quais a Santa Rússia desmorona como um castelo de cartas. Quais são? As de sempre. Fábricas, usinas, petroleiras, complexos médicos, e, pasme, a OOFONBET. Isso mesmo, uma casa de apostas. Porque, claro, o que seria da Rússia sem o FONBET? Quantos de vocês, meus caros, já não assistiram a um filme pirata ou a uma série top de graça, cortesia dos anúncios do FONBET? Quantos não aprenderam economia básica vendo propagandas de apostas no meio do Jogo dos Tronos? Eles não só esvaziam os bolsos dos russos como também os educam. Aposte aqui, perca tudo, e ainda pague impostos pra gente. É o ciclo perfeito da economia nacional. Quanto mais gente se fode nas apostas, mais o FONBET paga de impostos, que vão pro governo, que paga os salários dos burocratas, que voltam a apostar no FONBET. Gênio! Se isso não é sistêmico, então eu não sei o que é.
Mas enquanto a gente se distraía com essa sinfonia de absurdos, os americanos, lá no seu pindostão, resolveram dar um passo cósmico. Trump assinou um decreto dizendo que os Estados Unidos têm direito de minerar a Lua e outros corpos celestes. O espaço não é patrimônio da humanidade, é nosso. Basicamente. E o Rogozin, é claro, chorou, rasgou a camisa e chamou isso de um horror, como se a Rússia não tivesse ignorado o mesmo tratado de 1979 que proíbe isso. Ah, detalhe, ninguém ratificou aquele tratado. Nem os Estados Unidos, nem a Rússia. Então, tecnicamente, todo mundo tá certo. Mas o que eles vão minerar na Lua, hein? Poeira? Pedras? O orgulho perdido da NASA? E em plena pandemia, ainda por cima. Enquanto a gente aqui se afoga em Creditney e canicule de 1,5 milhão, os americanos já estão planejando colônias lunares. Prioridades, né? E como se não bastasse, a Rússia, sempre à frente nas causas nobres, anunciou mais uma grande vitória, um acordo histórico contra a militarização do espaço. Sim, porque, enquanto os Estados Unidos querem minerar a Lua, a Rússia se preocupa em não colocar armas em órbita. Que alívio! Afinal, nada como um tratado de não agressão espacial assinado por Lavrov para nos fazer dormir tranquilos, sabendo que, se a Terceira Guerra Mundial começar, pelo menos não será no espaço. Pelo menos por enquanto. E assim vai a vida na Santa Rússia, entre hipotecas de brinquedo, inteligências artificiais de presídio, bancos que te fazem flexão e bookmakers sistêmicos, a gente ainda acha tempo para se preocupar com a mineração lunar e a paz cósmica. Porque, no fundo, se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem é sobreviver ao caos e ainda rir dele. Até a próxima canicula. Eis que surge a grande notícia geopolítica do século: a Santa Rússia, em sua sabedoria infinita, assinou um tratado histórico para proibir o posicionamento de armas no espaço. Não com os americanos, aqueles pindos hipsters que só sabem fazer sanções e chorar por eleição roubada. Não com a China, que já está minerando a Lua enquanto a gente ainda discute se o foguete vai decolar ou explodir na plataforma. Não, meus caros. Nós assinamos com o Burundi. Sim, Burundi. Aquele país que, quando você digita no Google, o autocorretor pergunta: você quis dizer o burrito? Vamos aos fatos. Burundi é uma república na África Oriental, classificada entre as nações menos desenvolvidas do mundo. Metade da população vive abaixo da linha da pobreza, a economia é baseada em agricultura de subsistência, e a taxa de analfabetismo é tão alta que, se você jogar um contrato internacional na mesa, eles vão usar como prato para servir o gali, uma papa de milho que, aliás, não vem com uísque. A literatura local? Quase inexistente. A cultura escrita? Um luxo. Mas as lendas orais? Ah, essas sim, são ricas, especialmente as que falam de bandidos que roubam cabras e de espíritos que assombram quem não paga dote. E é esse parceiro estratégico que a Santa Rússia escolheu para garantir a paz cósmica. Imaginem a cena: um diplomata burundiano, depois de 3 dias de viagem de ônibus até a capital, porque avião é muito bourgeois, chega a Moscou com uma maleta cheia de, bom, provavelmente nada, porque maleta é caro. Ele assina o documento com um X tremido, enquanto Lavrov, com a paciência de um professor de jardim de infância, explica: não, camarada, o caneta não é para comer. É para escrever. Não, não é comida. Não, não dá para plantar. E o que Burundi ganha com isso? Absolutamente nada. Eles não têm foguetes. Não têm satélites. Não têm nem eletricidade estável em 60% do território. A única coisa que eles poderiam lançar ao espaço é uma pedra amarrada a um galho, e mesmo assim, a pedra cairia antes de sair da atmosfera, provavelmente em cima da cabeça de um fazendeiro que estava tentando arar a terra com uma enxada de madeira. Mas não se preocupem. Esse tratado existe de verdade. Está lá, no site do Ministério das Relações Exteriores, entre os documentos que ninguém lê e que servem apenas para encher linguiça em relatórios anuais. E o Lavrov, com a seriedade de um homem que já viu demais, declara: esse é um passo crucial para a desmilitarização do espaço. Tradução: se o Burundi não vai colocar armas lá, então ninguém vai. Principalmente porque ninguém mais tem dinheiro para isso. E agora, meus amigos, aguentem-se, logo mais países vão seguir o exemplo. Em breve, teremos a adesão de nações como
República do Congo, a outra, não há que você está pensando. Timor-Leste, que ainda está tentando entender onde fica o espaço. Tuvalu, que, se o nível do mar subir mais um pouquinho, vai precisar de um tratado para não afundar, não para não armar satélites. Enquanto isso, nossa querida apresentadora do A Viver Saudável, ou A Viver no Limite, como deveria se chamar, continua sua cruzada para salvar a humanidade da Covid-19 com dicas acessíveis como comer ostras, R$ 450 a dúzia, mas é só um investimento na sua imunidade, babusca. Brazilian Nuts, R$ 4,73 por 100 gramas, ou seja, meio quilo custa o equivalente a um rim no mercado negro. Gengibre, que, depois que ela falou, sumiu das prateleiras como se fosse o último rolo de papel higiênico em 2020. Mas, TTE, e os pobres? Os aposentados que vivem com R$ 1.200? Ah, minha cara, para eles tem a solução definitiva: chupar o próprio dedo e rezar. Ou, como ela mesma sugeriria, ferver umbigo em água com limão, afinal, se não cura Covid, pelo menos distrai da fome. E enquanto a ciência médica russa se resume a um como que não pode pagar, Elon Musk, aquele bilionário que parece um vilão de Cyberpunk depois de 3 noites sem dormir, doa 1.255 ventiladores pulmonares para os Estados Unidos. Só que, plot twist, eram máquinas de apneia do sono. Mas ambas sopram ar, não? Deve ter pensado o gênio enquanto assinava o cheque. Enquanto isso, no clube de Putin, aquele lugar onde os oligarcas tomam vodka com caviar e decidem o destino do mundo entre uma dança cosaca e outra, a cozinheira deve estar preparando um banquete pós-apocalíptico, porque, no final das contas, o que mais importa não é se vamos sobreviver à Terceira Guerra Mundial, mas se vamos rir dela enquanto mastigamos um sanduíche de caviar com pão de ontem. E assim seguimos, entre tratados com países que não têm foguetes, médicos que receitam alimentos de luxo para aposentados famintos e bilionários que doam aparelhos de dormir como se fossem respiradores, a Santa Rússia prova mais uma vez que, no caos, a única certeza é o absurdo. Até a próxima, camaradas. E não esqueçam, se o Burundi não vai armar o espaço, ninguém vai. Principalmente porque, se eles tentarem, a pedra vai cair na cabeça deles mesmos. Eis que a Rússia, em sua infinita sabedoria, nos presenteia com mais um capítulo de sua enciclopédia do absurdo, strip clubes operando em regime remoto. Sim, camaradas, enquanto o mundo se afoga em álcool gel e máscaras de pano, Moscou inova. Agora, a Rasputina da esquina não só entrega seu borscht com um sorriso no iFood, como também oferece massagem antiviral com toque bronquial. Sim, você leu certo. Por apenas alguns rublos a mais, uma profissional testada e aprovada, hoje e amanhã, quem sabe, enfiará a mão nos seus pulmões para evitar acúmulos. Ou, se preferir o pacote premium, ela mesma se oferece como antiviral humano. Afinal, ontem não tinha vírus, hoje também não, mas amanhã, bem, amanhã a gente vê. E enquanto você reflete sobre essa oferta imperdível, lá nas entranhas da Sibéria, um casal de Novokuznetsk batiza o filho recém-nascido de... Não, não é um nome. É um aviso médico em forma de certidão de nascimento. Ah, mas você tem amigos com nomes esquisitos, dirão os otimistas. Claro que tenho. Tenho um amigo chamado Vodka com Limão, outro que responde por crise existencial de 1998, e uma prima distante que jurou se chamar Perestroika se fosse menina. Mas isso não é nome, camaradas. Isso é sentença. Imaginem o pobre diabo na escola. Professor, o Victor empurrou-o. Qual, Ivan? O da turma A ou o da turma B? E daí, anos depois, o coitado tentando arrumar um emprego. Sim, senhor, meu nome é para o vírus. Não, não é metafórico. Minha mãe achou poético. Enquanto isso, nas Filipinas, o presidente resolveu o problema do isolamento social com a elegância de um tsar bêbado: atirem nos infratores. Direto ao ponto. Sem burocracia. Se a polícia não pode multar, que ao menos desmultiplem a população. Afinal, como diz o ditado, cadáver não transmite coronavírus. E se você acha isso radical, espere até ver o polonês que passou a noite trancado num supermercado. O que ele fez? O que qualquer um de nós faria: bebeu até cair e assistiu pornô nos monitores de oferta de iogurte. Não julguem. Se me trancassem entre prateleiras de vodka e pacotes de batata frita, eu inventaria a mercearia com um ritual xamânico.
mas a cereja do bolo, ou melhor, o coquetel molotov do bolo, são os blogueiros da Apocalipse. Aqueles que, enquanto o mundo queima, vendem cursos de sobrevivência em cima do vaso sanitário. Tipo a guru Helena Kornilova, mestra em biologia pela Universidade do Faz de Conta e doutora em charlatanismo pelo Instagram. Com seus 200 mil seguidores, e zero escrúpulos, ela prescreve suplementos mágicos contra o vírus, como se fosse a voz lavas de Goop. Só que, ao contrário de Gwyneth Paltrow, a Kornilova não tem nem o luxo de ser divertidamente incompetente, ela é apenas perigosamente burra. E quando a Academia Russa de Ciências descobriu que seus diplomas de Munique e Singapura eram tão reais quanto o plano quinquenal de 2020, o escândalo foi tão grande que até o K deve ter sentido vergonha alheia. E assim, entre massagens bronquiais, nomes proféticos e blogueiras que deveriam ser exiladas para uma ilha com Wi-Fi lento, a humanidade prova que, diante de uma pandemia, sua maior ameaça não é o vírus, é a criatividade humana sem supervisão. Até a próxima, camaradas! E lembrem-se, se a vida lhe der limões, faça vodka. Se lhe der um vírus, batize seu filho com o nome dele. Afinal, no fim das contas, a única coisa mais contagiosa que o Covid-19 é a estupidez em dose industrial. Eis que o apocalipse cultural finalmente chegou, e não com pragas bíblicas ou cavalos pálidos, mas com o transformado em um Black Mirror soviético de baixa resolução. Sim, porque nada grita fim dos tempos como um estúdio vazio, um Jakubovich solitário e uma plateia de bolas amarelas com sorrisos pintados à mão, como se fossem as almas dos telespectadores que, em um ato de misericórdia divina, já morreram de tédio antes da pandemia. Ou será que são os últimos sobreviventes do OE, condenados a aplaudir eternamente enquanto o apresentador distribui prêmios para ninguém? A esta altura, não importaria se fossem alienígenas do planeta 51, afinal, quem mais teria paciência para assistir a esse reality distópico onde o único prêmio real é a certeza de que, sim, você já está morto e isso é o inferno. E falando em inferno, nada como um passeio pelos Patriarchi Prude, aquele mesmo lago onde o diabo dá festas e onde, por ironia cósmica, um certo, sim, Jesus Sparrow, porque 2020 não podia terminar sem esse plot twist, foi preso por passear com o cachorro durante o lockdown. O homem, cujo nome parece saído de um meme divino ou de um roteiro rejeitado por Tarkovsky, berrou para a polícia enquanto era arrastado, um momento tão simbólico que até o patriarca Kirill deve ter pensado, talvez a ícone que eu levei para abençoar Moscou contra o vírus devesse ser trocada por um exorcismo. Afinal, quando um é preso no mesmo local onde Volan aparecia, e o cara que o deteve se chama Berlitz, sim, como personagem do Mestre Margarida, o universo não está mandando uma mensagem, está rindo na sua cara. E se você ainda duvida que estamos em uma simulação, saiba que esse mesmo já trabalhou como gíria russa para motorista de táxi, mas que soa como parafuso solto da humanidade. Ana, um detalhe tão absurdo que até Bulgakov reviraria no túmulo de inveja. Mas se você achava que a insanidade tinha limite, espere até ver o Bowling estilo Perm. Um pai entediado, trancafiado com os filhos em um apartamento que deve cheirar a desespero e pelmeni queimados, decidiu que um gato é a bola perfeita para derrubar garrafas. O resultado? Um strike viral e a prova definitiva de que, sim, os russos são aliens disfarçados, porque só uma civilização extraterrestre testaria a resistência de um felino contra a física newtoniana em plena quarentena. E antes que você julgue, imagine você, após 3 meses ouvindo crianças chorando e o vizinho tocando balalaica às 3 da manhã. Até você jogaria a sogra no lugar do gato. O problema não é a crueldade, é a falta de criatividade. Se vai fazer bowling com animais, que seja pelo menos com um urso. Ou um Putin de pelúcia. Algo que vale a pena. Enquanto isso, em Kemerovo, um herói anônimo decidiu que, se o mundo vai acabar, que seja com estilo, chutou um ônibus. Não um chute qualquer, um golpe de arte marcial digno de um Street Fighter bêbado, como se o cara tivesse treinado a vida toda para aquele momento de glória pré-pandemia. A polícia, é claro, chegou para restabelecer a ordem, mas vamos combinar, se Conor McGregor pode socar autocarros em Dublin, por que um russo em quarentena não pode fazer o mesmo? A diferença é que, no caso do McGregor, a gente entende. No caso desse cara, suspeitamos que ele só queria testar se os ônibus de Kemerovo são tão indestrutíveis quanto a burocracia local. E então temos a rainha do luto performático, a blogueira, cuja trajetória de esposa de influencer a viúva de stories é tão previsível quanto um plot de telenovela. Depois que o marido morreu, em uma batalha épica contra o gelo seco, porque claro, ela transformou o luto em content postando sobre cremação,
preços de covas e dicas de como guardar cinzas com o mesmo entusiasmo de quem faz unboxing de iPhone. Os emojis de caveira com lacrimosos e as hashtags #descanse em paz mas primeiro deixa eu monetizar são tão sutis quanto um martelo no crânio. E o melhor. Não há um único anúncio de serviço funerário no post. Ou ela é a pior affiliate marketer da história, ou está guardando o espaço para vender NFTs das cinzas do marido. Em 2024, nada mais faz sentido. Para fechar com chave de ouro, eis que surge, ex-deputado da Edinaia Rocia, porque, é claro, só um ex-político poderia ter essa cara de pau. Em um post que parece escrito por um bot treinado em propaganda soviética e frases de efeito de padaria, ele classifica como amarodna saque, pilhagem, o ato de pedir ajuda ao Estado durante uma crise. Sim, você ouviu direito. Segundo esse iluminado, querer não pagar impostos ou receber auxílio em meio a uma pandemia é roubar a pátria, como se os cidadãos fossem inimigos internos e não vítimas de um sistema que, há décadas, os trata como peões em um tabuleiro de xadrez sem rei. Mas não se preocupe, ele tem a solução, não peçam nada. Sofram em silêncio, como heróis da grande guerra pátria. Afinal, o que são algumas centenas de milhares de desempregados comparados à glória eterna da nação? Então, meus caros, se você ainda acha que 2020 foi o auge do absurdo, permita-me lembrá-lo, estamos apenas no intervalo. Porque quando a realidade supera a sátira, quando um é preso por passear com o cachorro no mesmo lugar onde o diabo negocia almas, e quando o bowling com gatos vira trend, só nos resta uma conclusão: ou nós já estamos todos mortos, ou o universo é governado por um troll cósmico com senso de humor questionável. E se você ainda não se juntou ao culto do gelo seco, do chute em ônibus ou das bolas sorridentes do inferno, saiba que ainda há tempo. Afinal, como diz o ditado, se você não pode vencer o apocalipse, pelo menos faça dele um bom meme. E agora, com licença, vou verificar se meu gato cabe em uma garrafa de vodka. Por precaução. 1000 milagres digitais. Quem diria que um canal sobre o caos cotidiano, regado a memes e existencialismo de cozinha, cresceria mais rápido que fungos em pão úmido? Mas aqui estamos, os números sobem como a minha ansiedade às 3 horas da madrugada, e o YouTube, esse deus algorítmico de gosto duvidoso, decidiu que sim, o mundo precisa de mais conteúdo que oscila entre a por que diabos eu comprei esse abacaxi, e a será que eu sou o único que acha que NFTs são a piada mais longa da história? Então, queridos conterrâneos do absurdo, inscrevam-se, apertem aquele botão de like como se fosse o último suspiro de sanidade antes do colapso societal, e ative as notificações porque, entre nós, você precisa saber em tempo real quando eu decidir testar se dá para fazer café com lágrimas de desespero. Não prometo curar sua Covid-19, a menos que rir até chorar conte como imunidade emocional, mas garanto que, por pelo menos 10 minutos, você esquecerá que existe algo chamado a responsabilidades adultas ou a conta de luz. E falando em distrações questionáveis, reparem naquela obra-prima literária entalada entre meu prato de instante no Odlis e uma pilha de notas fiscais que juro que vou organizar um dia. Esse livro que, aliás, parece ter sido escrito por um filósofo bêbado após uma briga com um robô aspirador merece um vídeo só para ele. Ou talvez um exorcismo. Ainda não decidi. Mas calma, prometo, ou não, contar essa história, assim que eu parar de usar suas páginas para apoiar minha xícara de chá frio. Som de uma música épica tocando ao fundo, como se minha vida tivesse trilha sonora Soiler, não tem.